No Brasil, de acordo com Henrique Carneiro, historiador que desenvolve pesquisas pela Universidade de São Paulo sobre drogas, alimentos e bebidas, apontou que a erva, além de ser usada em rituais, também tinha outras finalidades. Há evidências documentais de que os portugueses trouxeram o cânhamo, que era a forma industrial da maconha, porque ela era muito útil para a produção de insumo naval. Então, no final do século XVIII, o Marquês de Lavradio, que era o vice-rei do Brasil, vai fazer um esforço para ampliar o que já existia, que era o plantio do cânhamo para uso na produção de fibra, para fazer velas de navios, para fazer cordas, e também para a produção de azeite, que era usado inclusive em iluminação, né? Teve uma produção em alguns lugares, teve introdução em Santa Catarina, teve no Pará, pelo menos nesses dois lugares há evidência documental. Agora, essa era a produção oficial para fins econômicos, industriais. Além dessa, havia a utilização por parte dos escravos ou dos ex-escravos que faziam um uso que não era o uso comum dos europeus, que era consumi-la ou ingerindo ou fumando, né? Então havia um uso que era, digamos assim, meio clandestino, feito como forma de lazer e também vinculado, de certa forma, a aspectos da religiosidade africana, e havia um outro uso que era totalmente, enfim, para fins econômicos. Os portugueses usavam também como remédio. Havia nas farmacopeias indicações tanto no uso tópico, quer dizer, o óleo de cânhamo passado em ferimentos, assim como a ingestão para finalidade de problemas gastrointestinais, para mal-estares diversos. Então há uma indicação em todas as farmacopeias, mas aí não era fumado, aí era ingerido, né? 1830 tem uma primeira determinação proibicionista no âmbito do Rio de Janeiro, que era vinculado ao uso desse pito de pango por escravos, que ficavam penalizados com pena de prisão, alguns dias de prisão. Os vendedores, curiosamente, recebiam apenas multa. Então ali parece ser uma espécie de objeção específica ao uso pelas populações de origem africana. Depois, bem mais tarde, no início da República, em 1890, vai se estabelecer um código penal e vai ter uma delegacia, que eles chamavam na época de inspetoria, dedicada exclusivamente aos entorpecentes, ao curandeirismo e às mistificações. Então eles, na verdade, juntavam várias práticas da cultura afro-brasileira, como o candomblé, enfim, batucadas o próprio consumo de maconha, como sendo algo a ser perseguido. Em 1932 ela entra na legislação aí de forma explícita, inclusive já fazendo parte aí de uma iniciativa internacional de proibição. Essa proibição vem sendo revista em vários países do mundo. Na Europa, a Espanha, por exemplo, já regulamentou o cultivo e a distribuição da cannabis. Nos Estados Unidos, vários estados também regulamentaram, principalmente para o uso medicinal. E aqui na América Latina, o Uruguai legalizou o plantio e a distribuição pelo estado, mas é um processo ainda em andamento. E o Chile é o primeiro país a cultivar maconha para fins medicinais em terras públicas. No Brasil, a discussão já chegou e está na internet. São informações, reportagens, artigos jornalísticos e científicos, ensaios produzidos e publicados nas diversas plataformas, do blog às redes sociais, e que refletem as mais diferentes opiniões sobre um tema polêmico, que por sua complexidade exige entendimentos que cheguem muito além de um simples posicionamento de ser contra ou a favor. A Agência Nacional de Saúde, a Anvisa, também está presente e já reclassificou o canabidiol, um composto da maconha, o CBD, como medicamento controlado e não mais como substância proibida. Assim, os pacientes que precisam da substância já podem importá-la com prescrição médica e autorização da própria Anvisa. Você quer mais? Pronto. É o caso da menina Helena, de 8 anos, que desde os 2 meses sofre com crises de convulsões de difícil controle, um caso de epilepsia Dravet, classificada em 1989 entre as síndromes epiléticas indeterminadas quanto à sua origem, segundo os médicos. Hoje, Helena faz diversas terapias. Esta é uma sessão de fonoaudiologia e esta outra de terapia ocupacional, e também toma diariamente as gotinhas do canabidiol.
No caso da Lelê, não é que zerou tudo, que ela é mas tem uma diferença e todo mundo sente, todas as terapeutas, na escola, em casa, você vê que a criança está mais focada, a atenção dela prende, ela está mais reconhecendo onde ela está, ela consegue olhar e fixar um olhar numa pessoa, você fala, ela vira para olhar de onde vem o som. Então, uma série de melhorias que antes a gente não tinha. A importação está sendo muito difícil. Primeiro, você não tem a certeza do que você está importando. A primeira vez que eu importei, o primeiro lote que chegou para mim era de um fabricante que depois a gente veio a saber que importa o cânhamo da China e, seguindo testes feitos com a substância, viu-se que tinha metais pesados, que tinha uma série de coisas, de toxinas ruins naquele remédio. Então, por mais que eu acho que tenha funcionado um pouco na Helena, eu prefiro não continuar dando esse remédio para minha filha. E aqui no Brasil, até isso ser uma coisa legalizada, eu não posso levar num laboratório e falar, testa isso aqui para mim. Por enquanto eu estou dando que eu estou dando para minha filha, que eu acho que é bacana, foi uma coisa muito bacana, que é uma brasileira que está trabalhando lá nos Estados Unidos com isso. Então ela faz um trabalho muito legal porque ela tenta conseguir um preço mais especial para um grupo de mães aqui do Brasil. E a gente acredita que ela manda os laudos pra gente do que é testado, que ela está plantando no Colorado, orgânico, etc e tal. Então a gente está satisfeito com isso. Mas é caro pra caramba. Então, assim, dependendo do peso da criança e da dosagem que você está dando para ela, você pode usar, não sei, a Lelê, por exemplo, usa um frasco por semana. Um frasco está custando $75. Assim, é só fazer as contas, o dólar subindo do jeito que está. Já houve um momento em que a Helena ficou sem a medicação? Já teve esse momento. Eu fui socorrida por a rede nacional, que existe uma rede nacional muito bacana de pessoas que crescem em suas casas e dão para quem precisa. Essas são mudas de um integrante de uma rede nacional de produção e distribuição de óleo de maconha para pessoas que precisam. É uma distribuição gratuita. Por motivo óbvio, naturalmente ele não vai se identificar. Como é que funciona essa rede? Então essa rede ela começou a produzir, porque é muito barato você fazer isso e fácil, a partir do momento que você tem a planta específica para fazer esse óleo. E a gente proporciona essa dignidade das pessoas que necessitam. Você distribui para quantas pessoas? Dezenas de pessoas, eu não vou precisar o número nem identificar, mas são dezenas de pessoas. A maioria delas com prescrição médica, acompanhamento médico, todas elas têm, e conhecimento de que elas usam o óleo também, a gente faz questão, é uma condição. O canteiro eu mantenho o tempo todo, até porque eu preciso do medicamento também, além de proporcionar a outras pessoas, e a demanda é muito grande. Hoje a gente não tem nem como suprir as pessoas que chegam a uma rede que é secreta. Imagine se ela fosse pública, entendeu? Hoje a rede secreta ela atende dezenas de pessoas, existe uma demanda de milhares. O neurologista pediatra Eduardo Faveré tem especializações em epilepsia feitas em universidades da Alemanha. Hoje é o coordenador do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. Ele prescreve o CBD dependendo do quadro apresentado pelo paciente. Quais são as indicações que existem para esses compostos? Bom, em primeiro lugar, os principais compostos, são o THC, o tetraidrocannabinol, que é o composto chamado psicoativo, e o canabidiol, que é o composto não psicoativo, no sentido de que não dá aquela euforia, aquela sensação de que os usuários recreacionais buscam, mas ele tem efeitos calmantes, ansiolíticos, não é que não tenha efeito de verdade, Então esses dois componentes, eles estão sempre presentes junto com outros componentes dentro dos diferentes compostos aí
oferecidos, né? As principais indicações têm sido a epilepsia, né? Agora aqui veio com mais força, assim, porque atingiu um grupo de crianças que tinham chamadas encefalopatias epiléticas graves, né? Como a epilepsia de Dravet, epilepsia de Lennox-Gastaut, são formas de epilepsia muito severas, com crises frequentes, resistentes a todo remédio. E isso chamou muita atenção pelo fato das próprias mães estarem dando compostos de canabidiol. A outra indicação que já tem aí bastante tempo é a indicação como analgésico, isso já desde o século XIX, já era utilizado antes da época da aspirina. Você não tinha aspirina, você usava cannabis, né? Fora isso, você tem várias possibilidades aí de uso, né, em relação ao paciente oncológico, para melhorar o apetite dele. Acho que indicação mesmo hoje você tem a epilepsia, tem essas iniciais que eu falei, epilepsia, a dor, a epilepsia que não responde às outras medicações, a dor que não responde às outras medicações, nos pacientes oncológicos, né? Essas são as indicações, assim, e esclerose múltipla. Essas são as indicações mais bem definidas, né? E existem as contraindicações? Olha, existe assim um grupo de pessoas que é mais, que seriam grupos de risco, talvez, para alguns efeitos adversos, né? Então você tem desde de pessoas que têm perfil que a gente chama de esquizoide, né, esquizotípico, né? Então adolescentes com isolamento social, com síndrome amotivacional, né, que não estão inseridos, engajados em coisas, que estão um pouco deslocados. Então essas pessoas, o uso do THC, né, ele aumenta a chance de abrir um quadro paranoide, um surto esquizofrênico. O que acontece principalmente na cannabis recreacional é que da década de 70 para a década de 90 e 2000 agora, é que o índice de THC veio aumentando significativamente, né? Então o índice era de 1 a 6%, uma média de 3% na década de 70, e agora você está chegando em 12%, o máximo permitido é 22,5%. Então essa disponibilização de cannabis com índices elevados de THC podem precipitar reações de ansiedade, de pânico, de paranoia, né? E até fenômenos cardiovasculares também.